Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai começar com um assunto diferente daquele que a gente havia tratado antes, de probabilidade, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre estatística. Digamos que seria uma das matérias, na minha opinião, mais fáceis do ensino médio. Então, essa primeira aula, a primeira e a segunda aulas, elas serão introdutórias, teóricas, só que, na minha opinião, também é um dos assuntos mais interessantes que tem. Então, dá para você acompanhar. A dica que eu te dou, então, não precisa de fazer nenhum tipo de anotação, por enquanto. Eu disponibilizo esse material, não impresso, né, mas num PDF para que você possa consultar e não toda hora ter acesso ao vídeo. Portanto, é um conteúdo bastante didático, interessante, faça simulação. E uma dica, costuma cair de 4 a 5 questões desse assunto no Enem. Então fica de olho. Então a gente vai fazer nos dois primeiros encontros uma introdução e uma assimilação da parte teórica. E eu tenho preparado para vocês 12 exercícios do Enem. Tá joia? Então aí vai consistir o nosso curso de estatística. Vamos lá então? Bem, noções de estatística. Eu vou estar lendo uma parte junto com vocês, porque são definições, só que eu vou estar fazendo alguns comentários sempre que for necessário. Vamos lá? O que é estatística? Ela é um ramo da matemática, para a gente começar a nossa conversa. Então diz o seguinte, podemos entender a estatística como sendo um método de estudo de comportamento coletivo, cujas conclusões são traduzidas em resultados numéricos. Podemos intuitivamente dizer que a estatística é uma forma de traduzir o comportamento coletivo em números. Isto é, quando você tem uma notícia na TV falando que tantos por cento da população, por exemplo, possui saneamento básico, né? Porque foi feita uma pesquisa e esse dado foi divulgado, mas reparem, tantos por cento de uma população. Então, esse comportamento da população, às vezes, ele nem é obrigatório, né? Ele não é facultativo. Eu quero, eu não quero ter saneamento básico. Às vezes, as pessoas não podem ter o saneamento básico. E aí, isso é traduzido num número, através de, por exemplo, uma pesquisa. Então, a estatística ela tem essa responsabilidade de apresentar, através de um número, um estudo feito sobre alguma coisa qualquer. Não necessariamente sobre pessoas, mas sobre objetos, por exemplo. Por exemplo, tantos por cento de uma determinada linha de um medicamento saiu com um erro de produção. Então, é possível fazer estatística em cima de objetos, de produtos, enfim. Beleza? Vamos continuar. Bem, uma das primeiras definições que eu vou mostrar para você é chamada população. O que é a população estatística? A população na estatística ela é um pouco diferente da população da geografia. Não necessariamente ela é de pessoas, como eu disse, ela pode ser de objetos. Por quê? É um conjunto formado por todos os elementos que possam oferecer dados ao assunto em questão. O que você quer pesquisar? Você quer pesquisar, então, por exemplo, tampinhas de refrigerante, porque você quer saber se a produção dessas tampinhas tem sido boa, se algum percentual ele é defeituoso. Então, a sua população, o que você quer analisar, pode ser as tampinhas de um refrigerante. E a amostra, a gente fala assim, é um subconjunto ou uma parte da população estatística, ou seja, se você quer fazer uma entrevista em quem você vai votar, por exemplo, para presidente da República, você não entrevista todas as pessoas. Você entrevista uma amostra, ou seja, o que é a população em uma eleição? Não são todas as pessoas. A população em uma eleição são apenas as pessoas que votam. Pensa comigo. Então, não são os 210 milhões de habitantes que nós temos no país, mas em torno de 130 milhões de eleitores. Essa é a população. Quando alguém for fazer uma pesquisa, ele não vai entrevistar 130 milhões de pessoas. Ele vai entrevistar um grupo, um pequeno grupo. Ele vai selecionar um pequeno grupo que seja condizente, né? A gente fala assim, representativo em relação aos 130 milhões de eleitores, vai escolher esse grupo e vai fazer pesquisa nesse grupo. E esse grupo menor é chamado de amostra. Eu coloquei uma figura ali do lado, porque se eu quero analisar um monte de pessoas, por exemplo, eu retiro um pouco dessas pessoas, faço um estudo apenas dessas pessoas, que ali eu tiro conclusões para a população inteira. Lembre-se então que a população não é aquela população da geografia, é a população da estatística. Ela não necessariamente é feita por pessoas. Tá joia? Vamos avançar. Bem, o que é o rol? É uma sequência de dados numéricos colocados em ordem decrescente ou crescente. Por exemplo, se eu apresentar para vocês assim, ó, essas são as idades dos alunos de uma sala de aula qualquer.
16, 24, 21, 18, 20, 25, 15, 18. O que é o rol? É só você organizar esses dados da seguinte forma. Tá certo? Normalmente, nós organizamos esses dados em ordem crescente. Por quê? Em alguns casos, em algumas outras definições que eu vou mostrar para vocês, é necessário, é mais interessante que a gente organize em forma crescente, até para a nossa mente poder associar melhor as informações que nós vamos ler. Em decrescente também é possível, não vai ter nenhum efeito diferente, mas crescente é mais interessante. Tá? Então, quando eu falar em rol, organize os valores, em geral, numéricos. Beleza. Agora, dois outros conceitos para vocês. Um chamado de frequência absoluta e um outro que eu já vou apresentar para vocês chamado de frequência relativa. O que é a frequência absoluta chamada de f? É o número de vezes em que o determinado valor é observado na amostra. Então, eu vou fazer uma pesquisa com um grupo muito grande de pessoas, mas eu não vou pegar esse grupo muito grande de pessoas, eu vou pegar uma amostra. Peguei a amostra, agora eu quero analisar. O que é a frequência absoluta? Vou te dar um exemplo. Então, por exemplo, neste exemplo dado dos alunos de uma determinada turma, eu pergunto, qual a frequência absoluta da idade de 18 anos? Bom, quando os dados estão organizados, ou seja, quando eu organizei o rol, olha como que é mais interessante. Eu descobri, então, quantas pessoas têm 18 anos. Os dados estão agrupados, porque estão organizados em ordem crescente, então fica mais interessante para mim os dados organizados. Se fosse decrescente, ia fazer algum efeito diferente? Neste caso, não. A gente ia conseguir encontrar todos os 18, né, agrupados. Então, eu encontrei o quê? Duas ocorrências da idade de 18 anos. Então, responde ali. A frequência absoluta é 2, é só isso. A frequência relativa, ela é indicada por esse F e um índice R, diz o seguinte. Ela é definida como a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. O que é isso? A gente vai montar uma regrinha de 3. A pergunta é, qual a frequência relativa da idade de 18 anos? Se eu fosse traduzir essa pergunta, repare que essa é a maneira formal de eu perguntar isso para vocês. Mas se eu fosse traduzir essa pergunta, eu diria o seguinte, quantos por cento das pessoas dessa sala possuem 18 anos? Aí, olha ali do lado que a gente vai fazer uma continha juntos. A gente monta uma regra de 3. A frequência é a porcentagem. Por exemplo, 8 pessoas são todas as pessoas da sala. Reparem comigo, eu tenho 8 indivíduos, 8 idades representadas nessa amostra. Então, 8 pessoas representa 100%. E 2 pessoas, por que 2? 2 pessoas possuem 18 anos. Quantos por cento isso representa? Lá no ensino fundamental, você aprendeu que vai fazer o quê? E porcentagem é uma continha que nós vamos fazer direto aqui. Multiplica cruzada dessa forma. 8x é igual a 2 vezes 100, ou 200. Passa 8 dividindo para lá, o x é igual a 25%. Então, eu vou responder a segunda pergunta que foi feita. Qual a frequência relativa da idade de 18 anos? Resposta, 25%. Então, muitas vezes que aparecerem perguntas nesse sentido, eu vou estar trabalhando esses conceitos com vocês. Mas é bom que você tenha assistido a esse vídeo, que você tenha em mente pelo menos uma noção do que a gente está falando, para quando eles aparecerem, a gente não ser apenas surpreendidos. Ou seja, não adianta você começar a assistir as videoaulas de estatística a partir de solução de exercício. Essa não é a ideia. Tem que saber um pouco de teoria, diferentemente de outras coisas em matemática que nós estudamos. Então, a gente avança mais um pouquinho agora. Vamos lá? Muito bem. Agora a gente vai falar um pouco de medidas de tendência central. São 3 definições que eu vou mostrar para vocês e elas caem muito na prova do Enem, além dos gráficos que nós vamos estudar em estatística. Mas essas 3 medidas, que é a média, moda e mediana, elas caem com certeza em todo o Enem. As 3. Vamos lá então? E são definições bem simples. A primeira é a seguinte. Média aritmética. Você já cansou de fazer esse cálculo de média aritmética? Só agora eu vou definir isso para vocês. Vou dar uma formalizada, né? Ele é indicado primeiramente por um x e uma barrinha em cima. Então, às vezes, nos momentos que eu escrevi um x e uma barrinha em cima, eu estou me referindo à média aritmética. É a soma total dos termos de uma distribuição dividida pelo número total de elementos somados. Poxa, eu não entendi direito esse vocabulário. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, eu coloquei ali 5 números. Suponha que seja salários de 5 indivíduos. Você quer a média aritmética dos salários dos indivíduos, o que você faz? Soma os 5 salários e divide por 5. Se fossem 9 salários, dividiria por 9. Se fossem 15 salários, dividiria por 15. E assim por diante. Tudo bem? Então, isso é o que nós chamamos de média. Não vale aquela ideia, porque às vezes a gente tem o hábito de falar assim, soma e divide por 2. Você só vai somar e dividir por 2 quando você somar duas coisas. Aí você divide por 2. Porque se você somar 3, você divide por 3 e assim por diante. Essa é a definição de média. Cai muito no Enem.
A segunda definição das medidas de tendência central que eu quero mostrar para vocês é a moda. Ela é indicada por um M e um índice O, um Ozinho ali embaixo, né? Subscrito. Define-se como moda, essa é uma das partes mais fáceis que tem, como sendo o valor que surge com mais frequência em uma distribuição. O que é uma distribuição? Né? Esse nome já apareceu a segunda vez. É uma relação de dados apresentados para vocês. Por exemplo, a distribuição, na tela anterior, né? A distribuição das idades dos alunos de uma turma. Então, aquela listagem ela é chamada de distribuição. Tá certo? Por exemplo, aqui tem uma distribuição dos salários, por exemplo, de indivíduos de uma empresa. Então, aqui eu vou te dar um exemplo. As idades dos alunos de uma turma, eu ampliei um pouquinho a lista, né? Bom, isso é uma população ou é uma amostra? Vamos voltar lá nas primeiras telas, né? Depende. Se a turma for pequena, o que eu posso fazer? Eu posso coletar a idade de todo mundo, eu não preciso pegar apenas um grupo. Agora, se eu tenho uma escola muito grande com muitos alunos, então às vezes não é compatível, não é interessante que eu pegue, por exemplo, a idade de todo mundo. Aí eu seleciono uma amostra. Mas eu não estou falando disso. Eu estou apresentando para vocês uma distribuição, ou seja, uma lista das idades dos alunos, e eu perguntei qual é a moda. Olha o que é interessante a gente fazer. Bom, se esses dados estivessem organizados, daí a ideia do rol, reparem comigo, seria mais fácil eu localizar os valores, já que eles estão agrupados, os valores que mais se repetem. Repare que eles estão bem salteados, então para encontrar valores que mais repetem em dados desorganizados, às vezes é um pouco mais difícil. Reparem, é possível, mas portanto um conceito que eu passei anteriormente, que é o rol, reparem, ele é bem interessante, perde-se tempo em organizar os dados, mas ele é um conceito bastante interessante e tem situações que nós não podemos abrir mão dele. Já já eu te mostro. Então, por exemplo, a moda neste caso é o 16, porque o 16 é o que ocorre mais vezes. Então, a moda são 16 anos. Show de bola? Vamos avançar mais um pouquinho. Bem, terceira e última medida de tendência central é a mediana. Todo ano, a definição de mediana ela cai no Enem. E por que eu deixei ela por último? Ela é um pouquinho mais complicada do que a média e a moda. Porque ela depende se a quantidade da distribuição, ou seja, a listagem de informações que eu te der, é par ou ímpar. Presta atenção, eu vou trabalhar os dois exemplos com vocês e praticamente em mais 50% dos exercícios de Enem que eu resolver com vocês, vai cair a definição de mediana. Então vamos juntos? Vamos lá. Mediana, então, ela é indicada por um M e um Ezinho, né? Um índice E, e diz o seguinte: a mediana é uma medida de localização do centro de distribuição de dados, definida do seguinte modo. Então, você imagina uma lista de idades, eu quero quem está no meio. É só isso. Só que depende se a distribuição é par ou se a distribuição é ímpar. Beleza? Só que tem um detalhe. Eu vou chamar a atenção agora porque está escrito ali logo de cara. Diz assim, ordenados os elementos da amostra. Eu tenho que ordenar. Aqui eu sou obrigado a organizar. Por quê? Porque, pensa comigo, se eu tenho uma quantidade de idades listadas de forma desordenadas, a pergunta é quem está no meio. Então, quem está no meio é uma coisa subjetiva, porque se eles estão embaralhados, cada hora pode ser uma coisa diferente. Mas a mediana de uma distribuição é sempre a mesma coisa, partindo do princípio que os dados estão organizados. Então, aí que eu digo, forma crescente ou decrescente não faz diferença, mas eu sempre vou preferir trabalhar na forma crescente. Como eu ainda não te apresentei nenhum tipo de dado, ficou só na fala, né, no verbal, talvez você não tenha conseguido assimilar a ideia do que eu passei de mediana. Então, a gente vai fazer um exemplo. Então, vamos com muito cuidado para que vocês não se percam. Vamos lá? Bem, se n é ímpar, se eu tenho uma quantidade ímpar de termos, é a parte mais fácil. A par que eu tenho que fazer alguma coisinha a mais. Mas é o seguinte, a mediana é o elemento central. Então, por exemplo, se eu tenho 5 dedos, existe um elemento central. Se eu tenho 4 dedos, não existe um elemento central. Percebe? Então, quando tem um elemento, uma quantidade ímpar de elementos, vamos ver o que a gente vai fazer. Para encontrá-lo, divide-se o número total de elementos por 2, porque a ideia de dividir por 2 me dá exatamente a metade, né, das informações, arredondando o resultado para simples. Olha que moleza. As idades dos alunos de uma turma são essas daí. Bem, pode contar aí que eu registrei para vocês aí uma contagem com
13 elementos. Pode contar, pausa o vídeo, conta. É importante que você conte também. Mas reparem, eu cumpri com a primeira orientação de mediana que ele me deu, que era ordenar os dados. Então, os dados devem estar organizados. Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer para poder encontrar a mediana. Então, eu estou cumprindo com a definição. Repararam? Beleza, então eu organizei todos os dados. Podem comparar a primeira listagem com a segunda. Então, eu não perdi nenhuma informação, eu apenas reproduzi esses dados embaixo, porém em ordem. Beleza. Se são 13 elementos, ou seja, meu n ele é ímpar, então o que ele me orienta a fazer? Olha, eu vou dividir o 13 por 2 e eu vou encontrar 6,5. O que ele me pede para fazer também? Arredonda esse número para 7. Então, eu encontrei quem é a minha mediana. Ela é o sétimo termo. Vamos contar, então? O sétimo termo na minha distribuição é o 19. Conta lá, ó, 15, 16, 16, 16, 18, 18. Eu tenho 6 termos à minha esquerda do 19 e outros 6 termos à direita. Repare, ele está exatamente no meio. Viu como é que é fácil? Então, o que a gente faz mesmo? Se a quantidade é ímpar, eu pego aquele número de elementos que eu quero organizar. No caso que eu já organizei, divido por 2. Se é ímpar e eu divido por 2, sempre vai dar um número decimal. 6,5, 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5. Arredonda esse número para cima, conforme aquela minha orientação ali embaixo. Puxei uma setinha para cima. Então, eu quero o sétimo termo. Pronto, este é a mediana. Não tem que fazer cálculo, ele é o elemento central da minha distribuição. Beleza? Agora a gente vai trabalhar se a quantidade de termos for par. Eu até coloquei a teoria, o que isso significa, o que eu tenho que fazer, mas no exemplo vai ficar mais fácil. Contudo, eu vou ler com vocês. Se n é par, se a quantidade de termos é par, a mediana é a média aritmética dos dois elementos centrais. Então, pensa aqui nos dedos, olha, se eu tenho 4 informações, eu tenho 2 elementos centrais. Então, sempre que a quantidade de termos for par, eu vou ter 2 elementos centrais e não um, como na sequência ímpar, por exemplo. Localizamos estes elementos dividindo o número total de termos por 2 e tomando esse resultado com o seu sucessor. Não entendi nada, Vitor. Vou fazer um exemplo. Então, eu coloquei aqui uma distribuição, eu posso dizer assim, né? Uma distribuição com várias idades dos alunos de uma turma, mas pela definição lá em cima de mediana, o que eu tenho que fazer? Organizar o rol. Organizei. Pode coletar, comparar a lista de cima com a lista de baixo, que elas são idênticas. Entretanto, a minha lista de baixo ela está organizada. Eu procedi com o rol da lista. Agora, quem que está no meio? Se você olhar assim, você tem uma ideia de quem está no meio dessa lista. Mas se for uma lista muito grande, uma lista com 60 par, né? 60 nomes, 68 nomes, 96 nomes, quem estará no centro? Então, o que a gente faz? Segue as orientações. Bom, neste caso, são 14 termos. Então, eu pego 14 e divido por 2. Reparem que, perdão, quando eu divido 14 por 2, vai dar 7. Então, eu tomo o 7, que foi o resultado da conta, e o termo seguinte. Isso está escrito na definição. Eu não vou ler de novo, não, mas foi isso que ele quis dizer. Então, se eu pego 14 por 2 e eu estou procurando 2 termos centrais, então eu pego o resultado dessa conta e o seguinte, o sucessor desse número, é o sétimo e o oitavo termos. E aí, a definição manda eu somar e dividir por 2, porque ele pede para fazer a média aritmética. Agora eu estou lendo, tá? É a média aritmética dos dois elementos centrais. O que é média aritmética? Se eu somo duas coisas, eu divido por 2. Dá uma olhadinha ali no cantinho. Então, a mediana, nesse caso, é 19,5 anos. Perceberam? Então, é um termo que nem existe na distribuição. Reparem, faça a comparação com a mediana ímpar. Olha, se a quantidade de termos ela é ímpar, eu vou estar olhando para o elemento, porque ele pensa, existe um elemento central, então eu estou olhando para ele. Ele não vai ser encontrado a partir de um cálculo. Digamos que ele é físico. Na mediana par, como ele será obtido através de um cálculo, pode ser que a mediana ela não exista dentro daquelas idades. Por exemplo, a mediana foi 19 anos e meio, 19,5 anos.
E por que esses elementos são centrais? Reparem, a mesma quantidade de termos que eu tenho à esquerda equivale à quantidade de termos que eu também tenho à direita, por isso eles são centrais e é assim que nós encontramos. Nós vamos reproduzir esse cálculo também muitas vezes, como eu disse, em muitos exercícios, porque mediana diria que é um dos assuntos que mais cai, inclusive mais do que a média. Beleza, pessoal? A gente encerra as definições aqui, viu como é que foi rápido, né? Embora o vídeo ele não seja um vídeo muito curto, né? Mas para uma aula introdutória de estatística, a gente encerra aqui. O próximo vídeo vai ser um vídeo de curiosidade, né? Um vídeo que eu vou falar de audiência, vou falar um pouco dos institutos de pesquisa que não caem no Enem de forma direta, mas eles são citados indiretamente no Enem, por isso é muito bom você assistir o vídeo, e a partir daí a gente vai começar a resolver o exercício. Obrigado por você ter chegado até aqui, e a gente se encontra na aula 2.